Vamos fazer esta oração pedindo Jesus para abrir o nosso entendimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Amém? A graça significa o favor não merecido, que é o que nós recebemos de Cristo. Aí nós temos agora de conhecer isso, né? Conhecer o porquê desse favor não merecido. Por que alguém vem dar a sua própria vida por nós sem nós merecermos? E isso ele desce de um corpo de glória para um corpo físico, sofre, leva as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, provando que ele é misericordioso. Então essa graça misericordiosa foi Cristo que deu para nós. E por que disso? Aí nós vamos aprender, vamos crescer no conhecimento para entender por quê. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, graças nós te damos, papai. Estamos mais uma vez nesse altar. E hoje, especificamente, nós vamos estar aprendendo mais com o Senhor neste dia. Hoje nós vamos estar sentindo, meu Deus querido, o teu Espírito Santo fazendo as tuas maravilhas no meio de nós, assim como já tem feito nos demais cultos, que tem, ó Deus querido, tido maravilhas, bênçãos, milagres, prodígios nesse lugar. Hoje nós queremos mais e mais. Além de milagres, prodígios e maravilhas, queremos outras coisas. Queremos que o Senhor semeie a semente do entendimento, para que nós possamos sair daqui cheio, regozijando da mensagem, da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Fala amém. Graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Aleluia. Se você quiser glorificar Jesus, aleluia. E nós vamos, como eu já falei no outro culto, a liturgia diferente, ou seja, na outra aula, a primeira aula, já fiz a introdução da revista, né? A revista é muito linda, maravilhosa, fisicamente, conteúdo gostoso de se ler. E nós falamos a semana passada sobre o Apocalipse, a revelação de Cristo Jesus, e hoje nós vamos falar mais uma lição, que é a segunda lição, que é a visão de Cristo glorificado. Amém? Graças a Deus. Está na página de número 11, a lição é de número 2. Volto a dizer que a Igreja Deus e Amor, ela tem tido ela tem colocado estas lições, ou seja, em prática para os convertidos, para as pessoas que estão iniciando a fé e as que estão desejando cada dia mais aprender, que chega na igreja. Então é necessário que nós tenhamos esse tipo de conhecimento, é um conhecimento básico, tá? Para introduzir o desejo de aprender mais e mais, até um avançado, um intermediário, para que a gente possa estar mais preparado para enfrentar o mundo lá fora. Porque cada dia mais o mundo se encontra mais perverso, tem muita coisa lá fora para enganar o homem, para enganar a pessoa que está na presença de Deus. Se eu não tiver um pouquinho de entendimento, e essa base aqui ela é ótima para a gente aprender, né? Principalmente falando sobre a revelação, sobre o Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm até medo de ler, e nós temos que perder o medo de revelação de Apocalipse e entendemos que é um livro que dá para nós a oportunidade de fazer uma prevenção, porque isso aqui é um livro preventivo, não é um livro de terror, mas é para que o crente venha se prevenir para aquilo que haverá de vir. Muitas das coisas nós não vamos nem passar, porque se eu estou na presença do Senhor, nós vamos ser arrebatados antes de passar a tribulação, grande tribulação. Isso segundo o conhecimento que a gente tem, né? Apesar que tem variáveis eruditos e pensamentos diferentes que vão falar outras coisas, mas nosso entendimento pentecostal, nós entendemos que Jesus está voltando a qualquer momento para buscar esta igreja. Quando eu digo esta igreja, eu estou falando de mim e de você, não esse corpo físico aqui, mas a igreja eu e você. E aí vai acontecer todas essas coisas aqui, sim, mas eu e você não vai estar aqui não, nós vamos estar nos ares, né, junto com o Senhor, participando da Santa Ceia, fazendo o que tem que fazer lá na glória, e vai ser uma bênção de Jesus. Fala amém.
Aonde que nós vamos ler mesmo agora? Página número 11. A visão do Cristo glorificado. Texto áureo. Amém? Olha o texto áureo na página 11. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17, 18, a referência dessa palavra de texto áureo, tá? Para a gente entender. Aleluia. Página de número 12 vai falar um pouquinho aí a lição aplicada, que é embora humilhado e ferido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Amém? Então, como eu falei logo no comecinho aqui, que nós temos que aprender o porquê que Jesus deu a sua vida por nós. Foi ferido, morto, mas ele vai voltar. Então, esse favor não merecido nós temos que aprender, porque é a graça e depois o conhecimento de entender o porquê. Amém? A página continua dizendo a meditação diária que tem de domingo a sábado, para você aprender sobre o contexto desta aula, aprender em referência e entender que nós estamos falando de Bíblia. Nós temos uma revista, mas essa revista ela é baseada totalmente no que está escrito na palavra de Deus. Isso aqui não tem nada de livro paralelo. Aqui você não vai ver Amster, não vai ver Newton, não vai ver nenhum desses pensadores lá do mundo. Aqui você vai ver palavra de Deus. 66 livros, uma coletânea de livros reunidos em um só, Velho Testamento, Novo Testamento. Você vai ver referência dentro dessa revista. Fora disso, não tem, para você entender que é tudo referenciado. Amém? Meditação diária, já falei. O objetivo da lição de hoje. Olha o objetivo que nós temos aqui hoje. Ao estudar esta lição, o aluno será capaz de, número 1, ou seja, tópico 1, aplicar o conceito e objetivo da encarnação de Jesus. Amém? Aí quando eu falo encarnação, aí a gente vai falar assim, já vai logo lá no Espiritismo, Porque a gente pentecostal, que a gente às vezes introduz de uma falácia diferente ou uma oitiva diferente. Aí quando você fala de uma coisa, encarnação, você já fica assustado. Peraí, que negócio é de encarnação? Encarnação, eu ouvi falar, foi lá no Allan Kardec, foi lá não sei aonde e tal. Mas Jesus, ele foi encarnado. Por que encarnado? Porque a palavra encarnado é de que? Sair de um corpo de espírito para um corpo de carne. Amém? Eu falei isso no começo. Ele veio de um corpo de glória para um corpo físico. Amém? Então é isso que o escritor está falando aqui. Ele está dizendo aqui que nós vamos aprender, o tópico 1, que é o objetivo, explicar o conceito e o objetivo da encarnação de Jesus. Amém? Então esse é o primeiro tópico. Reconhecer que Cristo é humilhado e ferido de Deus. O outro tópico 3, que é compreender os eventos que abarcam o Cristo glorificado. Então são esses 3 tópicos que nós vamos sair PhD daqui hoje. Amém? Entendeu? Diz amém. Leitura bíblica em classe. Apocalipse 1, 9, 18. Aí você vai ler do 9 ao 18. Eu preciso de um voluntário, uma voluntária para ler para mim aí. Graças a Deus. Quem pode se prontificar, aleluia, com alto e bom som, uma voz de presbítero ou de pregador, de pregadora, já fazer esta leitura para nós. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Capítulo de número 1, versículo 9 ao 18. Está na cartilha, pode abrir ela aí que está aí, tá? Você pode ler até na cartilha, não precisa abrir a Bíblia não, a cartilha tem, a não ser que você não tenha a cartilha, amém? Quem vai ler para nós aí, por favor? Apareceu voluntário, voluntária? Aí, minha irmã, lê para nós, por favor, amém? Leitura bíblica em classe.
1, 9 ao 18. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E aos seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, graças a Deus. Amém? Então, aqui João, ele recebe a visão de um Cristo glorificado. Amém? Então, essa aqui é a referência, né, do Cristo glorificado, a qual João, ele é uma das pessoas que recebe não só na visão, mas também na revelação. Por quê? Porque agora esse Cristo veio para ele para falar sobre um assunto, né? E eu quero dizer aqui, eu não sei se eu falei no primeiro dia, mas eu volto a tocar nesse assunto, que o período em qual Jesus aparece para João era um período crítico, tá? Crítico por quê? Porque a igreja estava numa situação difícil, estava sendo muito perseguida, o império da época, Jesus tinha sido crucificado, os discípulos, a maioria deles já estavam mortos, tá? Por quê? Porque eles morreram de martirizados, né, perseguido pelos tiranos de Roma, pelo império de Roma, e a igreja estava sendo perseguida totalmente. João foi o que mais viveu e foi o único que não morreu martirizado, morreu de doença. João, esse mesmo João que está escrevendo aqui, os demais, todos eles morreram martirizados. O que é martirizado, irmão divino? Eles morreram por amor à palavra, não negando Jesus, e foram morte de matado, de algum tipo de morte que venha trazer um exemplo para os outros. Amém? Igual nós podemos ver isso hoje, né? A gente vê que às vezes a gente recebe, ouve-se falar de alguma morte, de que alguém morreu para dar exemplo para os outros. Apesar que a gente não tem visto mártires, né? Porque mártires morrem por uma causa. A gente tem visto outros tipos de comportamento nesse mundo social aí, nessas questões sociais que nós vemos hoje, principalmente nas questões da social, que é essa questão mais falada sobre a segurança ou insegurança, nós vemos isso. Então, nesse período era uma perseguição muito grande para esses discípulos. E aí Jesus aparece para eles, para quê? Para fortalecer a igreja e trazer esta mensagem do final. Para quê? Para dar medo aos crentes? Não, para dar segurança para os crentes. Então é por isso que eu digo, nós temos que ler Apocalipse, porque Apocalipse nos entrega o que? Uma esperança de que vai ser cumprido tudo desde o princípio da saída do Éden, tá? Não é do princípio de Jesus Cristo, não. Quando Jesus Cristo pisou o pé aqui, não. É desde a saída do Éden, quando o homem foi expulso do Éden, que Jesus, ele prometeu o próprio que ele pisaria na cabeça da serpente.
e que vingaria o que aconteceu no Éden, porque nós perdemos o direito de vida eterna lá no Éden. Saímos de perto da árvore da vida, saímos do paraíso, e agora nós vamos pegar ele de volta. E quem vai trocar ele para nós de volta? Fala comigo, Jesus. E foi por isso que ele veio, para devolver para mim e para você o direito de vida eterna. Amém? Então nós vamos continuar aqui, para nós não falar muito e o tempo passa. Introdução ao comentário. Foi ao Cristo glorificado que se apresentou a João na ilha de Pátimo, aquele que no Calvário humilha-se até ao inferno, no céu é sobrenaturalmente exaltado. Com a sua morte, ele trouxe a morte, a própria morte. O que ele diz? Ele trouxe a morte, a própria morte. Que palavra é essa? Ele matou a morte. Amém? Quem entendeu? Amém. Ele trouxe a morte, a própria morte. Ou seja, ele foi o único que matou a morte. Depois eu explico. Por isso, revela-se não apenas em glória, mas como o Senhor de toda a glória, e já introduzido à destra do Pai, apresenta-se Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Referência a Filipenses 2:5-11. Sim, aquele que esteve morto acha-se à direita do Pai e triunfa, virá buscar a sua igreja. Apocalipse 1:10-20, referência. Está você preparado para receber o Cordeiro de Deus? Uma pergunta. Mas qual o verdadeiro significado da glorificação de Cristo? É outra pergunta. Só viremos a entendê-la se nos detivermos a compreender-lhes a encarnação. Amém? Então eu falei sobre isso aqui, para não assustar, compreender por que Jesus deixou um corpo de glória para vir para o corpo de carne. Então a gente vai valorizar mais isso, inclusive ter mais desejo de morar na glória com Cristo. Amém? Então diz aqui, a primeira leitura que nós vamos fazer de número 1, tem algumas leituras e alguns tópicos. A número 1 tem dois tópicos, que diz o primeiro, uma introdução, depois vem a primeira encarnação, e depois o objetivo da encarnação. Então vamos ver aqui. Por que a encarnação é o grande mistério da piedade? É uma pergunta. Número 1, Timóteo 3,16, referência. Fazendo-se filho do homem, o Filho de Deus manifestou plenamente o amor do Pai. João 3,16. E assim Deus revelou-nos a sua graça. Amém? Então foi uma revelação, né? E aí o número 1 vai falar o porquê da encarnação. Vamos dizer aqui o que é a encarnação. A encarnação foi o ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi concebida virginalmente no ventre de Maria. Isaías 7:14, Lucas 1:27. Neste ato sobrenatural, levando-a efeito por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se filho do homem e veio habitar entre nós. João 1:14. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então aqui, essa encarnação aqui é o que? Eu falei de novo, vou falar mais uma vez. Só ele estava em corpo de glória, ele vem no ventre de uma mulher que nem era desposada, tá? Porque ele não podia vir normalmente não, pelo ato sexual, porque seria muito carnal, ou seja, seria muito superficial ou normal de acontecer. Não, ele veio, né, todo um rito para que ele venha no ventre dessa mulher que não era desposada, era uma mulher virgem, né, e foi uma revelação,
foi uma preparação, não foi uma preparação que aconteceu aleatoriamente, era profético. Inclusive Isaías, ele profetizou, nós vemos aqui uma referência, que Isaías falou sobre isso, lá no capítulo 7, versículo 14, e que ele haveria de vir no ventre de uma mulher, ou seja, ele viria. E lá, como eu disse para vocês, aqui não está citando, mas eu volto lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que depois que o Senhor tem que passar a condenação ali, ou seja, não vou dizer condenação, mas passar ali os atributos da perda do paraíso, ele vai dizer para a mulher, né, o que o homem vai, o que a mulher vai sofrer agora, devido à fraqueza dela ter comido do fruto que não era para ter comido, ou seja, da árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E aí depois ele vai dizer também que ele abre uma profecia dizendo que da mesma mulher que foi enganada, a mulher, não que seja a Eva, mas uma mulher representada, do ventre dela nasceria um varão, e que esse varão ia vingar a serpente, ou seja, vingar o engano do diabo. Ele nasceria dessa mulher e ele ia pisar na cabeça da serpente. Então isso aqui é uma profecia lá no começo. Então houve-se esse fato que o Senhor teve que vir. Esse Jesus que estava lá no Éden, junto com Deus, que Adão era representado também, só que ele era representado como homem, ele era representado um filho de Deus na terra, só que ele errou, falhou. E aí Jesus vem agora, né, nesse período da graça, para cumprir esta palavra, e ele vem no corpo físico, encarnado no corpo físico. Então ele vem pelo ventre de uma mulher para se cumprir, amém? Então essa é a encarnação, tá? Corpo de glória, agora corpo material, né? Então, o objetivo da encarnação, 3 foram os objetivos da encarnação do Filho de Deus. 1, consumar o plano de salvação, que elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. Aí está a referência que eu acabei de falar, Gênesis 3, 15, Gênesis 4, 4, Apocalipse 3, 4. Se vocês for lá, vocês vão ver essa referência. Manifestar, número 2, manifestar o Emanuel, que significado é Deus conosco, ou seja, ele desce da sua glória e vem ficar conosco. Isaías 7, 14, 9 e 6. Para que o Novo Testamento exerce plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo, do Testamento Antigo, que seria profeta, sacerdote e rei. Amém? Então esse Deus, esse Jesus, ele tem que vir para cumprir o Velho Testamento. Aí ninguém sabe por que ele vai cumprir o Velho Testamento. Porque nós tivemos 3 períodos no Velho Testamento, que é esse período que nós acabamos de falar aqui, que é o período profético, o sacerdote e rei. E Jesus ele vem para cumprir sendo sacerdote, sendo profeta, sacerdote e rei também no Novo Testamento. Número 3, revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. João 3,16. O Senhor Jesus, por consequente, fez filho do homem, a fim de que viéssemos a ser filho de Deus. João 1,12. Em sua humilhação exaltou-nos em sua morte, e reviveu-nos em sua ressurreição, partilhou-nos a sua glória e eternidade. Então a terceira é para se cumprir, né, o Senhor Jesus fez no Calvário, ou seja, ele entregou a sua vida por nós. É a representatividade do maior amor que já existiu. É alguém dar a vida para outro, né? Então Jesus fez isso por nós, amém? Então nós estamos aprendendo aqui
o porquê que esse Cristo, ele deu a sua vida, ele veio num corpo glorificado. Então nós temos o número 2 aqui, o Cristo humilhado e ferido, tá? Número 2 da lição. Tem um tópico, para nós virmos aqui, tem um tópico, não, só tem um tópico mesmo, tá? Então vamos lá, diz assim: a morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus e nem pelos gregos. Aqueles consideravam escândalos. Estes loucura. Eu vou ler de novo aqui porque deu uma falhinha aqui na expressão do entendimento. A morte de Cristo não foi entendido nem pelos judeus e nem pelos gregos. Aqueles consideravam-na escândalo. Estes loucura. Quer dizer que um considerava escândalo, que eram os gregos, e os outros consideravam loucura. Amém? Aliás, ao contrário, os gregos consideravam loucura e os judeus consideravam escândalo, tá? Nós vamos entender porque disso depois, né? Amém? E se dá para mim falar sobre isso. Se os primeiros buscavam compreendê-la através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, os segundo esforçavam-se por tudo discernir a luz natural da razão. Em sua incredulidade, ambos os povos jamais vieram a aceitar a propositura do plano da salvação. Afinal, por que um homem teve de morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? Isso é uma pergunta. É uma lógica humanamente desconhecida. Todavia, tanto o judeu quanto o grego, ao receber Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente a implicação temporária e eterna da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 24. Aqui vai mostrar o que? O porquê que eu e você, nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Porque nós estamos sendo comparados com esses judeus e gregos, por causa da nossa ignorância. Eles também tiveram a ignorância. Os gregos, como eu já disse, buscavam o conhecimento da razão, acreditavam naquilo que era racional, porém, os judeus já tinham uma programação de fé, que eles tinham que manter um padrão da lei, que já havia a lei mosaica, desde o princípio, o entendimento dessa lei. Eles tinham que preocupar com essa lei, e eles se preocuparam tanto com essa lei que estava escrita no papel, que eles esqueceram de abrir o coração e a visão de Cristo, que Jesus haveria de vir. Os gregos, pela sua ignorância, pela sua tentativa racional de sabedoria, de conhecimento, eles também perderam o foco. Acabaram que os dois não tiveram nenhum comportamento e nenhuma aceitação de que haveria uma pessoa que daria o seu corpo, a sua vida, tudo por amor de outras pessoas. E acabou que eles perderam. E só vão achar Cristo aqueles que compreender e aceitar que Ele é realmente Filho de Deus. Como de fato os judeus que são judeus que não são cristãos, se eu digo para vocês que são o quê? 1,5%, até a estimativa que eu já vi falar alguns tempos atrás, que são cristãos, que aceitaram Jesus. Agora vocês imaginam uma população vamos dizer aqui, uma população de 4 milhões. 4 milhões eu não vou dizer, porque seria a metade do povo do Brasil, que nós somos 8 bilhões, né? 8 bilhões de habitantes. Vamos dizer 4, vamos dizer que tenha 2 bilhões de judeus. Desses 2 bilhões de judeus, 1,5% que aceitaram Jesus. Os demais ainda não aceitou. Precisa aceitar, está na ignorância. E assim, nós podemos dizer aqui, na nossa população, que nós somos considerados como gentios. Nós não somos nem judeu nem grego, nós somos gentios. Nós estamos no meio de uma povoação que
que também precisa aceitar esse Cristo. E aí, às vezes, na ignorância, nós não aceitamos. Aí nós chamamos alguém aqui na porta, na frente. Quem quer aceitar Jesus? Alguém fala, já aceitei. Mas não confessou, não entregou totalmente para Ele, não fez o rito que tem que ser feito para aqueles que aceitam Cristo, para a comunhão do Senhor, que seria o batismo, que seria a ceia, que seria cumprir a liturgia da igreja, ou seja, da comunhão com Cristo até a vinda dele. Então as pessoas não entendem que tem que ser feito isso, né? Então aqui nós demonstramos que o Cristo humilhado e ferido de Deus, ele tem um propósito, ele tem um propósito de resgate, de dar mais uma oportunidade para os gregos e judeus. E nós estamos misturados no meio deles. Amém? Número 3, o Cristo glorificado. O Cristo glorificado tem tópico, tem 3 tópicos. Vamos lá, o primeiro vai falar de restauração, mas antes de falar de restauração, a glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: ressurreição, ascensão à sua segunda vida e triunfo sobre as forças do mal. Então são 3, ó. O que é? A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos. Esses eventos irão de acontecer, tá? Primeiro, já aconteceu, né? A ressurreição. Segundo, a ascensão, ou seja, ele volta de novo e toma o trono de Deus. Então ele recebe de volta. Primeiro ele ressuscita, depois ele recebe o trono de volta, porque ele sobe para o Pai. E aí, o próximo evento é a vinda de novo agora. Ele vai vir agora para triunfar sobre a força do mal. Então a próxima vinda de Cristo é para o triunfo, ou seja, para pisar na cabeça do diabo. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Então ninguém está pensando que Jesus vai vir para buscar a igreja. Ele não vai vir para buscar a igreja. Jesus ele não vem vir para buscar a igreja. Ele vai ficar nos ares e a igreja vai encontrar com ele nos ares. Jesus não vem, ele não vem aqui, ele vai encontrar com a igreja nos ares. Então preste atenção, a segunda vinda de Cristo é para triunfar, é para destruir o mal e reinar, para cumprir a palavra profética que ele reinaria no trono de Jessé, que era de onde ele veio, que é o trono do pai de Davi. Fala Jessé, que era pai de Davi, e ele vai reinar durante 1000 anos, que é um período de 1 milênio, e vai triunfar, porque ele vai prender a besta, lançar no lago de fogo, e nós vamos viver uma vida eterna com Cristo. Amém? Só para nós entendermos aqui. Então a ressurreição, afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15, 14, 17. Em todas estas passagens, o apóstolo Paulo mostra com abundante prova ter sido a ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos discípulos. E foi como Cristo ressuscitado que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, o que foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Amém. Apocalipse 1, de 17 ao 18. Amém? Então nessa passagem aqui, dá-se a entender que é bem contundente, que se você for estudar mais e mais, por exemplo, a gente que vai na faculdade, eu não sei se tem alguém aqui que está passando pela faculdade, aí você vai encontrar várias pessoas, pensadores, professores, pessoas que tiveram conhecimento científico muito aperfeiçoado. Eles acabam perdendo a estrada da teologia, do conhecimento de Deus. Ou até muitas pessoas que vai demais na teologia, ele acaba perdendo a essência verdadeira do que é o conhecimento de Deus. E aí o que acontece? Aqui o apóstolo Paulo está falando
que ele deu um exemplo nessas cartas, ou nessas escritas dele, que o valor desse Cristo, o que aconteceu, esse fato que aconteceu, que era fato histórico. O que é um fato histórico? Uma história que aconteceu verídica, foi fato, e não uma mitologia inventada, alguma coisa que os discípulos colocou na cabeça e inventou. Todas essas coisas que nós lemos no Novo Testamento, que aconteceram, foram fato histórico, não mitologia. E o apóstolo Paulo mostrou isso nas suas cartas, nas suas escritas para os seus discípulos e para as igrejas naquele período, nas suas viagens. Amém? Então ainda tem pessoas hoje que falam que isso, se você for entrar dentro da ciência, você vai ter pessoa que vai falar que tudo isso é mitologia, que esse Jesus não existiu, que isso é tudo mentira. Quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Tem ou não tem? Pessoas que ficam enfiando isso na cabeça, e tem pessoas que acreditam, para tirar essas pessoas do caminho da verdade. Amém? O apóstolo Paulo vai chamar eles de comichão nos ouvidos, né? Para tirar os loucos, comichões, enganadores, que nos últimos tempos vai aumentar mais ainda. Nós temos que estar preparados. Amém? E é fundamental que se realce que o Senhor Jesus ressuscitou física e corporalmente, já egresso dos mortos. O Senhor Jesus recebe o Pai todo o poder do céu e na terra, Mateus 28, 18, e em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele fez questão de levantar até a sua carne, o seu corpo. Se você for ver, você vai aprender isso, quando Tomé, um dos discípulos, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, porque todas as vezes que Jesus apareceu, pelas duas vezes que ele apareceu, uma vez ele apareceu com as mulheres, outra vez ele apareceu com os discípulos, e o Tomé não estava. E o Tomé ficou doido, dizendo que queria ver. E quando Jesus aparece mais uma vez, está todo mundo reunido. E aí o Tomé fala assim: eu quero colocar o dedão no buraco das mãos, para me saber que realmente é o Senhor. E a mão dele estava furada. Amém? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Um hino que fala sobre as mãos furadas de Jesus. Então ele ressuscitou com o mesmo corpo, né? Para quê? Para um propósito. E eu quero reforçar essa base para você, que quando Jesus ele está ressuscitando aqui agora, ele está dando a promessa para mim e para você, que nós vamos ser os próximos. Amém? Jesus, ele é a primícia do sacrifício. Ele sempre foi a primícia, desde lá do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles mandaram tirar uma ovelha, um novilho, que tivesse 3 anos de idade no máximo, que não tivesse nenhuma mancha, nenhuma doença, ficasse ele durante 4 dias de observação, para depois ele ser sacrificado, cortado, lançado, tirado o sangue dele e aspergido nos umbrais da porta, para que naquela mesma noite eles tivessem um livramento de morte, porque o demônio da morte ia passar, ou o espírito da morte, não sei, a maneira que alguém quiser ouvir, queria matar, tirar a vida dos primogênitos daquele período. E quem ia devolver a vida, ou devolver força, ou quem ia livrar, era o cordeiro, ou seja, o sangue desse cordeiro. Então lá esse Jesus, ele já estava premeditado, lá naquele começo, de dar um livramento. Então de lá para cá ele era o primeiro. Então foi a primícia. E essa primícia de quê? De salvação. Aí ele morre aqui também, ele é esse cordeiro. Ele vem para os nossos pecados, para livrar nós não do Egito, mas agora do Egito do pecado. E agora ele ressuscita e volta para o Pai. A igreja também vai ressuscitar. Amém? A igreja que eu digo é eu e você. Nós vamos ser os próximos. Cadê o glória de Jesus? É uma alegria ou não é saber que nós vamos ser os próximos? A ascensão aos céus, olha só. Ressuscitado, apresentou-se o Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias,
falando das coisas consequentes ao reino de Deus. Atos 1:3. Em seguida, é assumpto ao céu. Ele é assumptos aos céus numa nuvem, conforme o relato fidedigno e exato de Lucas. Atos 1:19. Agora, a destra do Pai partilha daquela glória que sempre desfrutará ao seu lado, desde as mais insondável eternidade. João 17:5, Hebreus 8:1, referência. Esta também foi a visão que tive. O primeiro mártir do cristianismo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 56. Portanto, o Senhor Jesus ascendeu aos céus num corpo glorificado, levando consigo as marcas do Calvário. Apocalipse 5, 6. Amém? Então aqui ele dá a referência das visões, ou seja, dos acontecimentos. Inclusive refere-se à visão que deu ao diácono Esteves, quando ele também veio martirizado durante esse período. Eu digo que eles foram mortos, uns foi cortado, foi crucificado, outros foi apedrejado, outros foi cortado pelo meio. Teve um deles que eles amarraram de um lado, amarraram do outro, pegaram o cavalo e ele partiu no meio. Foi só morte terrível, esse foi o tipo de mártires. E Esteves foi o primeiro mártir, foi um dos diáconos da igreja, que esse foi apedrejado. E ele, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e viu a visão que Jesus estava sentado à direita de Deus. Deixou isso bem claro, que Jesus está glorificado. Amém? Agora ele volta de novo na sua ascensão para a glória. A segunda vinda, tá? Número 3. Se a ascensão de Cristo já foi gloriosa, como não será o seu retorno para buscar os redimidos? Em glória virá arrebatar a sua igreja, para que os salvos participemos de toda a sua glória. Bendito seja a glória do Senhor. Paulo discorre sobre o evento em duas de suas epístolas. 1 Coríntios 15, 50, 58. 1 Tessalonicenses 4, 13, 17. João, exilado em Patmos, teve o privilégio de contemplar o Senhor da glória. Apocalipse 1, 12, 19. Em breve, muito breve, também o veremos face a face. Aleluia. Amém? Quem está almejando ver Jesus face a face? Que maravilha. Bate umas palmas para ele aí, porque ele merece. Graças a Deus. Conclusão: Isaías viu o Cristo humilhado, ferido de Deus. Isaías 53, 4. Jesus, porém, ressuscitou. Acha-se agora à destra do Pai Celestial. E logo virá buscar-nos. Está você preparado para este momento? Já recebeu Jesus como seu Salvador? Tem convicção de vida eterna? Aceita a Cristo agora mesmo, para que possa desfrutar da glória do Senhor e de toda a glória, como Ezequiel. Enaltecido a glória do Senhor, do Cordeiro de Deus. Bendito seja a glória do Senhor. Ezequiel 3, 12. Fala amém. Então está concretizado que nós temos que aceitar Jesus, que nós temos que entregar a vida para Jesus, que nós temos que reconhecer que Ele morreu por nós, que Ele entregou a sua vida por nós, e que Ele breve virá para buscar a igreja, eu e você. E se você não aceitou Jesus, se você não reconheceu, ou se você está afastado, você trate de voltar logo para o Senhor, porque a qualquer momento Ele está voltando. Qualquer momento Ele está chegando para cumprir esta mensagem, esta palavra, que é o arrebatamento da igreja.
Amém? Diz glória a Deus. Fala aleluia. E assim nós terminamos a lição de hoje. Gastamos 45 minutos certinho, porque falamos menos do que na semana passada. E eu quero diminuir mais ainda essa hora. Tem aí as praticando o conhecimento, cinco questões que você vai ler em casa e vai responder. São perguntinha facinha de dentro do contexto que nós acabamos de fazer a leitura. Amém? Se você quiser também estudar com a gente, eu estou também dando na quinta-feira, eu faço online, a partir das 22h30, eu já estou na terceira aula, se eu não me engano eu vou terceira ou na quarta, no meu Facebook, Divino Alves de Almeida. Se vocês quiserem entrar ao vivo, eu vou estar fazendo, estou na terceira aula, então a aula da semana que vem, provavelmente eu já faço na quinta-feira que vem agora, que eu vou estar falando de Efésios, né, Igreja de Efésios, que vai ser a próxima aula que nós vamos estar estudando aqui, amém? Mas eu falo assim só porque eu estou convidando o pessoal para a terceira aula Efésios, tá? Muito bom, já vamos entrar nas igrejas, nas 7 igrejas, as 7 cartas, e vamos falar sobre a carta de aos Efésios, amém? Vamos ficar de pé? Graças a Deus, que maravilhas, só o Senhor é Deus, amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós te